Olá, pessoal! Seja bem-vindo em mais um episódio do podcast da Ana. E hoje, mais uma vez, eu e Yuda estou aqui como host convidado para entrevistar a doutora Ana. E hoje, gente, nós estamos aqui com um tema super relevante: Previdência Social e as novas regras. Seja bem-vinda, Ana, mais uma vez no seu podcast. Muito obrigada. Mais uma vez, estamos aqui para passar informações de extrema relevância para a comunidade. É isso aí, Ana. Ana, hoje nós sabemos que houve muitas mudanças, né, na Previdência. E se a pessoa quiser, depois dessa reforma, pagar os retroativos, existe essa possibilidade ou não? Eu acredito que eu já vi outras pessoas com essa dúvida também. Nossa, ótima pergunta. Essa questão é muito recorrente. As pessoas perguntam assim, posso pagar tudo de uma vez? O que acontece? Pagar atrasado, pagar retroativo, só pode para aquela pessoa que é autônoma. Né, o que a gente chama de contribuinte individual. É o profissional liberal, é o autônomo, porque o empregado ele tem os registros na carteira e quem tem o dever, né, tributário de fazer a contribuição previdenciária do empregado não é ele próprio, é a empresa, é o empregador. Então, quem é de carteira assinada não pode pagar atrasado. Isso aí é o primeiro ponto. Já o contribuinte individual, que é o autônomo, é o profissional liberal, ele pode fazer pagamentos atrasados desde que ele comprove a atividade remunerada naquele período. Então, mais importante, posso pagar INSS atrasado? Sim, se você for contribuinte individual. Quem são os contribuintes individuais? São os autônomos, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, e os profissionais liberais. Porque o empregado, como eu falei, quem tem a responsabilidade de pagar para o empregado o INSS, a contribuição previdenciária, é o empregador. Então, dois pontos aí a serem observados. Se esse pagamento retroativo for até 5 anos, ele vai conseguir pagar diretamente pelo site da Receita. Ele vai gerar guia, vai pagar. Se for depois, né, se for um período bem anterior, aí ele vai ter que fazer um pedido, um requerimento ao INSS para que o INSS lance, né, juros, correção monetária, porque, para quem não sabe, contribuição previdenciária é tributo. Então, quem cobre, quem recebe é a Receita Federal. Então, para cobrar, a Receita sabe cobrar direitinho. Então, assim, às vezes, você precisa, né, do especialista previdenciário para avaliar se vale a pena ou não você pagar aquele período ou continuar pagando. Por isso que é importante a questão da avaliação do olhar do especialista na hora que for fazer a aposentadoria. Mesmo a aposentadoria por idade, ela não é simples, porque depois da reforma da Previdência, nós temos a regra que a gente chama de descarte dos menores salários para quem for se aposentar por idade. O que é esse descarte? Eu preciso de 15 anos de tempo de contribuição. Se eu tiver 22, esse tempo que excede os 15 anos, eu posso descartar, né? Ou seja, descartando, eu vou ter um período base de cálculo, eu vou ter uma régua menor de contribuições para avaliar, e descartando as menores, eu vou ter um aumento dessas contribuições. É um pouquinho complicado para quem não é da área entender, mas, a grosso modo, é isso. Você consegue descartar o tempo excedente aos 15 anos. E isso vai fazer aumentar o valor final da sua aposentadoria, que é o que a pessoa precisa saber. Eu vou aposentar por idade, mas se você pedir sozinho, o INSS não descarta por ele mesmo, por conta própria. Se você, né, fizer com um profissional, ele vai comparar se vale a pena descartar ou não, porque a gente faz vários cálculos antes, né, de fazer o pedido, o requerimento da aposentadoria. Muitas vezes as pessoas pedem sozinhos e, às vezes, todos os dias, né, a gente vê isso, tem prejuízo, porque o INSS nem sempre concede a melhor regra e o melhor valor. E aí a pessoa fica com prejuízo, porque ela vai receber para o resto da vida uma aposentadoria num valor menor do que ela tem direito. Porque, às vezes, como nós falamos,
o CNIS, que é aquele documento lá do início, o extrato previdenciário, ele não está correto, ele tem vínculo em aberto. O que é vínculo em aberto? Você trabalhou numa empresa de 98 a 2005. Aí você saiu, a empresa não fez o fechamento do seu contrato, não deu baixo na carteira, esse vínculo está em aberto no INSS. Aí o INSS não vai contar esse vínculo. Então, por isso é muito importante você, né, as pessoas terem essa noção da orientação profissional. Porque elas pensam assim, é só ligar no 35 e pedir aposentadoria. É muito assim, mais complexo do que isso, é muito mais. E sobre os informais, né, que a pessoa tinha, vamos dizer assim, isso é uma dúvida muito recorrente, né, sobre o trabalhador rural, né, a doméstica, que não tinha na época a carteira assinada. Como é que hoje é visto essa situação? Pois bem, o segurado especial, que um dos tipos é o trabalhador rural ele não precisa pagar valores, ele precisa comprovar atividade no campo. Então, ele precisa hoje comprovar 15 anos de atividade no campo. Então, ele vai apresentar as provas. Olha, eu trabalhei quando eu era adolescente, porque a gente consegue, no trabalhador rural, até a partir de 12 anos. Eu trabalhei com os meus pais, né, no regime que a gente fala de agricultura familiar, que é aquele regime que você planta, colhe, né, para subsistência. Então, aí ele vai ter que ter a idade do trabalhador rural é um pouco menor, né, porque o esforço ao sol, o trabalho, né, na roça, ele é muito mais desgastante do que o trabalho na cidade, no ar-condicionado, sentado. Então, o homem ele vai se aposentar na roça com 60 anos, e 15 anos de atividade no campo, ele tem que comprovar. Aí a gente tem hoje um formulário... Isso serve para a mulher também? Para a mulher, 55. A mulher é um pouquinho menos, 55 anos. Tem a autodeclaração, que é um formulário que o INSS pede hoje como prova, e tem porque antigamente aquele negócio, vou pedir uma pessoa do sindicato para assinar para mim que eu trabalhei lá. Isso não funciona mais, não é assim mais. Hoje a prova rural ela é muito mais extensa, que daria um outro podcast. Tem o CAF, tem, né? Tem o CAF, você vai apresentar contrato de meeiro, eu trabalhava para uma pessoa como cedido. Tem várias formas hoje, né, de você fazer essa comprovação. Às vezes, a gente usa os documentos, por exemplo, de quando a pessoa era criança, adolescente, que trabalhou junto com a família, a gente utiliza os documentos dos pais. Por exemplo, meu pai era lavrador e eu comecei a trabalhar na roça com 12 anos, 13 anos. Então, eu utilizo a certidão de casamento do meu pai, que está lá escrito que ele é trabalhador rural. Eu utilizo... fotos, né? Tudo isso, a foto é complementar, né? O que vale é o que a gente fala de prova material, que é documento. Para a empregada doméstica, do mesmo jeito. Se ela tiver um documento que trabalhou naquela casa e a gente pede uma audiência no INSS e aí, tendo pelo menos um documento, a gente consegue, através de audiência, né, corroborar essa prova com testemunhas. Vale dizer aqui que tanto para o trabalhador rural como para outros tipos de prova, o INSS não aceita só a testemunha. A gente precisa ter algum documento. Precisa ter algum documento inicial. Gente, chamou muita atenção. Eu jamais imaginaria que para as atividades rurais era a partir de 12 anos. Porque é muito comum na roça, você começa a trabalhar muito cedo, né, em casa. Você ajuda o pai na lavoura desde cedo. Por isso que é importante a informação. Exatamente, conhecimento é tudo. Eu acredito que esse podcast, chegando ao interior, muita gente vai abrir a cabeça de muita gente. Vai abrir a cabeça. Né? E assim, na roça tem muitas formas de contrato de trabalho, né? A gente sabe, às vezes eu moro na fazenda de uma pessoa, mas ali eu trabalho como meeiro, eu planto, metade é dele, metade do trabalhador. Tem a questão da cessão, né? A casa cedida, um pedaço da terra, tem comodato, tem várias formas, né, de comprovação desse trabalho. Por isso que é muito importante a gente documentar tudo que a gente faz, né? Mesmo que ali a mão mesmo, grosseiramente, é importante. Doutora, após essa reforma
de fato, o que ficou mais difícil para a pessoa se aposentar? Boa pergunta. Essa reforma foi assim, muito impactante e ruim para o segurado, porque ela realmente trouxe regras duras e injustas, tá? Para a gente que trabalha na Previdência, como advogada previdenciarista, vou citar para você: pensão por morte, aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje mudou de nome, chama incapacidade permanente. Mas antes, a pessoa que tinha um problema de doença grave, que gerava uma incapacidade permanente, que ela não tinha condição de trabalhar em nenhum tipo de atividade, ela aposentava antes da reforma com 100% do valor que ela recebia, né, na atividade. Por exemplo, eu trabalho, eu recebo 2.000. Se eu fosse aposentar antes da reforma por invalidez, eu receberia 2.000. Depois da reforma, não. Começa a receber 60% Mentira. sobre a média das contribuições. E vai aumentando 2% a cada 2 anos a mais. Então, ficou bastante cruel até, eu diria. A gente tem já propostas, né, a DIN, para que o STF, o STJ julgue como inconstitucional essas regras. Outra regra bastante dura, bastante injusta, que eu, assim, é a que mais me revoltou depois dessa reforma, foi a pensão por morte. Que hoje a pensão por morte, antes ela era vitalícia. A viúva ou viúvo ia receber até morrer. Hoje não. Depois dessa reforma, a duração da pensão ela é escalonada. Só recebe vitalício se a viúva ou o viúvo tiver acima de 45 anos hoje. Senão, ela vai receber por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Eu já não sabia disso. Então, Acho assim, uma boa parte da população. boa parte da população não sabe. sabe. Então, a reforma, a gente até fala, né, que foi uma deforma da Previdência, quando a gente analisa isso, porque mexeu nos direitos sociais, direitos que a gente já tinha garantidos há anos, após lutas e lutas. Então, assim, há várias situações que foram muito prejudiciais depois da reforma da Previdência de 13/11 de 2019. E muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, muita viúva não sabe que se a viúva tiver 35 anos hoje, ela vai receber por 15 anos só. Ela não recebe até morrer. Aí o que acontece? Quando ela começar a ficar mais velha, ela vai ter que dar um jeito de, né, oferir outra renda, porque a pensão vai cessar. Nossa. Né? Outra questão muito importante é a aposentadoria por especial. Né? Quem trabalhou com atividades insalubres, né? Que aposentava só com o tempo de contribuição, 25 anos. Aí eu trabalhei em hospital 25 anos, sou técnico de enfermagem, sou auxiliar de enfermagem, sou enfermeiro. Essas pessoas, antes da reforma, aposentavam com 25 anos, né? Trabalhando em áreas insalubres. Com ruído. Hoje não. Hoje, além do tempo exposto a esses agentes nocivos, prejudiciais à saúde, eles precisam de idade mínima. Então, se eu trabalho no hospital hoje, eu preciso, além de 25 anos exposto a essa atividade, de 60 anos de idade. É uma outra questão que a gente vem discutindo e nós também achamos injusto, porque a pessoa trabalha ali vendendo a sua própria saúde, porque ela está exposta a ruído, ela está exposta a agentes agressivos que vai danificar, né, a sua saúde, e aposentar mais cedo era uma compensação disso. Então, muitas coisas que nós conseguimos a duras penas, a lutas de direitos sociais, a reforma ela foi restringindo. Então, essas questões, elas impactam muito no dia a dia. E o que mais nos comove é que muitas pessoas não sabem disso. Realmente. E são mudanças drásticas, né? A viúva, ela pensa, se o meu marido vier a falecer, ele trabalha na empresa tal, na empresa Y, eu estou coberta, eu vou receber pensão por morte da vida. Depende. Depende. Se você for muito novinha, você não vai receber pro resto da vida. Você vai receber por um período, depois vai ser cessado. Então, essas questões são muito importantes. E com relação à aposentadoria, né, a idade mínima, hoje, 62, 65,
Nós que temos aí 50, 55, às vezes você começa, é um período que você já está assim, de 50, 60, as pessoas sofrem mais, porque já está naquele caminho, estou quase chegando, mas não chego, né? Quando você fala assim, não, você tem 55, homem, você precisa mais de 10 anos ainda. Nossa. Você só vai conseguir aposentar com 65. E isso traz um certo sacrifício, um desgaste, né, a mais. Mas ficou desta forma. Então, assim, as regras de transição é para aquelas pessoas que já estavam no sistema. No momento da reforma, elas vão se encaixando ali para ver qual que é a regra que elas vão se enquadrar. Já para quem está entrando agora, depois da reforma, o homem, por exemplo, ele vai ter que ter 40 anos de tempo de contribuição. Gente, vocês estão vendo como é importante ter a informação certa, mas a gente acredita que, né, um podcast só não é o suficiente para falar de tantas coisas, tanta informação, de tantas mudanças, né? Por isso que você pode procurar a doutora Ana, né? Exatamente, Vai estar o sempre arroba dela bom. aí, né? E, Ana, a gente está chegando aqui na parte final. É muita informação. Muita, Né? muita Coisa assusta, mas muita coisa traz também a lucidez, a importância a gente, né, de contribuir. Enfim, uma perguntinha aqui. A Previdência vai quebrar? O que você acha? A pergunta que não quer calar, né? Sempre que tem um rombo aí, igual o último escândalo aí do INSS, que aparece na mídia e a televisão fala maçante. É porque a Previdência... É um assunto que está hypado, todo mundo está falando sobre isso. É o assunto do momento. Que a Previdência vai quebrar, a Previdência vai quebrar. Uma certeza nós temos, Ilda. A Previdência Social é o órgão mais fraudado que existe no Brasil. Todo mundo frauda a Previdência. Mas ela não vai quebrar, porque são milhões e milhões de segurados contribuindo, como nós falamos. E a fonte de custeio, de contribuição da Previdência, não é só o contribuinte, né? Tem os jogos de azar, tem várias formas de contribuição. Então, não é uma fonte só. Então, a Previdência, ela não está falindo. Por isso que toda vez que eu escuto na televisão, o rombo da Previdência. A Previdência é o maior gasto do governo. A gente não pode enxergar a Previdência como gasto, porque o contribuinte paga por ela. Todo mundo que se aposenta, todo mundo que usufrui um salário maternidade, todo mundo que usufrui um auxílio-doença, não é favor. Isso eu faço questão de falar, não é favor. A Previdência, ela é paga, nós pagamos por isso. O meu, né, o meu dinheiro, o seu, o nosso, então todo mundo paga a Previdência. Então, quando acontecem esses absurdos aí, deles deixarem, né, o dinheiro sair por outros ralos, né, essas fraudes bilionárias, como foi essa última, 6 bilhões. Então, tinha que ir em cima o quê? Das associações, dos fraudadores, dificultar, né, essas violações indevidas, mas nunca sobrar para o contribuinte, porque não tem que modificar a regra porque a Previdência vai falir. Ela não vai falir, porque a forma de custeio dela é bastante sustentável. Doutora, a senhora acha que vale a pena começar a contribuir depois dessa reforma? Olha, eu sou pró-previdência. E, assim, apesar de todos os impactos, né, que eu falei aqui, das regras mais rígidas, né, que mudou toda a regra do jogo, ainda vale a pena contribuir. Porque, como nós falamos, é um seguro. E você fazer, né, previdência, que é prevenir, é muito melhor que fazer uma providência. Porque se você não previne, na hora que o fato, né, acontece inesperado, você vai querer uma providência. E aí não tem. E então, mesmo com todas essas regras mais rígidas, é melhor você estar protegido do que não estar. Mesmo que quem entrar hoje não vai conseguir aposentar, tá esse movimento aí contra a CLT, porque jovem não quer saber de CLT. Então, muitas vezes, é falta de conhecimento, é falta de informação, é falta do que a gente falou, de ler um artigo, um livro, uma informação mais profunda, né? Porque esses conhecimentos superficiais e o dito popular, ele, às vezes, ele fica muito ali na superficialidade. Então, compensa, porque mesmo que você não consiga alcançar a tão sonhada aposentadoria, o jovem hoje de 20 e poucos anos, se ele tiver
né, um acidente de moto, se ele tiver a esposa, né, tiver ganhar neném, tiver um parto, vai estar coberto pelos outros benefícios, porque a previdência ela vai além da aposentadoria. Então, assim, eu acho que segurança sempre vale a pena. E como é um seguro, vale a pena estar segurado, sim. Ah, legal, legal. Gente, a gente está chegando aqui no finalzinho desse podcast da Ana, mas antes de finalizar esse episódio, né, eu gostaria que a doutora Ana deixasse um recado especial para essa audiência tão linda, né, sobre essa reforma, sobre previdência. A previdência social é um direito constitucional, é um direito fundamental. Então, todos precisam estar cobertos, né, por este grande seguro. Vale a pena pagar, vale a pena conhecer, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a defender, né, e passa a querer participar. Então, é isso que eu falo para todo mundo. A partir dos 16 anos, você pode ser um segurado da Previdência Social e vale a pena, sim, você estar dentro desse grande guarda-chuva. Ah, maravilha, maravilha. Pessoal, nós agradecemos você que está nos assistindo, que você continue, né, nos acompanhando. Você viu como é bom ter informação? Você achou relevante essa informação? Para mim, foi espetacular. Que bom. E eu quero assistir muito mais assuntos sobre isso, porque realmente tem muitas coisas que eu não sei, eu tenho certeza também, que tem muitas coisas que você não sabe e conhece muitas pessoas que precisam, né, escutar esse conteúdo tão relevante. Já que isso foi importante para você, para mim foi importante também, então se inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho e, né, pega o link aí de compartilhar e mande para um familiar seu, um pai, uma mãe, um vô que ainda não é aposentado, até mesmo um jovem, né, doutora, Sim, que precisa sim. dessa informação quanto antes, né? O quanto antes, precisa se inscrever o quanto antes na Previdência. Ótimo, muito bom participar mais uma vez como convidado host. Muito obrigado por ter o privilégio de sentar na mesa com a doutora. Eu que agradeço, Ilza, por poder estar aqui, né, nessa missão de disseminar informação para que melhore e transforme a vida das pessoas. Tá ótimo, pessoal. Até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.